a vida na estrada, como quem não quer fazer nada. Ouça bem as vozes do mato, como quem abriu o seu coração. Eu sonhei outro mundo, meu amor, e a paz morava na nossa casa. 1000 pessoas como nós, sem palavras, por viver. Nessa incursão às matas de Minas, tivemos a felicidade de encontrar possíveis vestígios de uma antiga civilização que, num passado distante, teria habitado as atuais terras de Itaúna, em Minas Gerais. Em pedaços de tamanhos variados e até mesmo inteiros, objetos de cerâmica encontrados soterrados já foram relatados em outras épocas e em pontos distintos do município. Aqui nós tomamos uma trilha, nós vamos tentar registrar a natureza aqui desse local ainda preservado, bem como ver se encontramos também algum vestígio dos antigos muros por aqui. Parece uma pegada de um felino, já tem mais tempo. Aqui. Aqui. Uma marca menor. Tem pegadas humanas também. Os escritores estão em essa direção. Essa passaria aqui é o cartório de registros da região. Dessa vez, num ato de pura sorte, enquanto percorríamos uma trilha numa mata na periferia da cidade, encontramos com um mateiro da região que nos concedeu uma informação preciosa. Ele disse que havia descoberto há pouco o que chamou de uma antiga panela de barro semi-soterrada a somente alguns metros do local de nosso encontro. Após o espanto mútuo, típico de quando se encontra alguém numa trilha deserta na mata, cada um disse ao outro o que fazia ali. Ele estava com um moderno gravador e me contou que registrava sons de pássaros e parecia interessado somente nas aves. Seguindo pela trilha, o rapaz me levou até o local onde estaria enterrado o suposto objeto, que já estava semi-escavado por ele. Disse que, passando por aquela trilha, alguns minutos antes, avistou apenas uma pequena borda de cerâmica cozida saindo do chão, o que chamou sua atenção. Explicou que usou somente uma faca na tentativa de retirar o objeto, mas a terra estava muito dura e por isso desistiu. Eu encontrei com o rapaz, seu nome? O Izé, que mora aqui na região. Ele achou aqui uma coisa que parece uma panela. Muito interessante aqui o negócio, olha só. É riscado faca. Parece. Foi com a sua faca, né? Olha que você tentou cavacar. Mas parece um tipo de cerâmica antiga. Parece muito usando dentro da outra aí, olha pra você ver aqui, ó. Aqui, ó, tem essa aqui, ó, tá vendo? É mesmo, rapaz. Muito interessante, Zé. Olha, eu ainda estou extasiado com esse achado aqui. É um vaso. Vou procurar. Vou voltar, pegar ferramentas e retornar aqui. Dá pra ver aqui que ele já está quebrado. Uma parte dele aqui, bem saliente, parece ser uma borda dele. Aqui. Não vou forçar, aqui ele está quebrando à toa, olha só. São dois tipos de cerâmica, parece. Tem uma coisa mais fina aqui, parece que um vaso dentro do outro. Coisa mais fina. E esses cacos aqui de uma cerâmica escura. Não sei se isso é coisa muito antiga, se é coisa recente. O fato é que está aqui nessa trilha. E encontramos isso aqui. Eu vou desenterrar esse vaso aqui, se possível, vaso, essa cerâmica, esse trabalho de cerâmica. Em alguns minutos eu estou aqui de volta. Retornei à cidade. Peguei facas de mesa, colheres e até uma grande tesoura, e me dispus a cavar pacientemente em torno dos cacos,
para retirá-los sem causar danos e manter a originalidade do achado. A preocupação era em fazer isso antes do pôr do sol, pois não desejava deixar parte do achado exposta no local. Vou iniciar a escavação agora com muito cuidado, com as ferramentas caseiras mesmo, como faca de mesa, e pode ser um objeto indígena, pode ser alguma coisa mais recente. Jogue sua vida na estrada, como quem não quer fazer nada. Aos poucos fui cavando, seguindo o contorno arredondado do objeto exterior, e à medida em que seus detalhes iam surgindo, as surpresas aumentavam. Aqui então, achei um caco mais antigo aqui. Esses pedaços que eu achar fora eu vou separar aqui para depois juntar. Provável que por aqui em volta tem mais pedaços espalhados. Depois tem que olhar com calma. Olha só aqui, ó. Mais alguma coisa. Tem mais coisa aqui em volta. Estava evidente que ali, pelo menos 2 tipos de cerâmica bem distintas entre si estavam reunidos. Uma mais fina com cerca de 5 mm de espessura e outra mais grossa com cerca de 12 mm. Ambas eram cerâmica cozida, pois percebe-se partes mais e menos queimadas no interior das peças. A cerâmica de espessura mais fina parecia pertencer a um objeto arredondado de cor bem mais escura, que deveria ter um raio de aproximadamente 30 a 35 centímetros. Para ver o contorno dela, objeto arredondado. Parte mais saliente aqui. Nota-se que este vaso de espessura mais fina, mesmo enterrado, parecia estar quebrado ali há muitos anos. Por isso, percebia-se que já havia alguns milímetros separando algumas de suas partes perfeitamente encaixáveis como um quebra-cabeças. Isso sugere que o objeto se partiu há um bom tempo depois de enterrado, possivelmente por efeito da pressão da terra sobre e em torno da peça, além da compactação natural do solo durante o passar dos anos ou séculos. Em torno dos cacos de cerâmica, a terra, que na superfície estava dura e seca, ia se umedecendo à medida em que a cova ia se aprofundando, o que tornava o objeto cada vez mais úmido e, consequentemente, quebradiço. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois esta pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo. Sou um castelo de areia na beira do mar. Aqui eu já cavei uma parte. Vou continuar cavando. Cavar com muito cuidado com essa colher aqui, uma colher grande. E com faca de mesa. E o buraco está aprofundando um pouco. Ver se dá para recolher esse objeto. Ali estão os cacos. Os cacos da cerâmica mais grossa. E aqui do lado os cacos da cerâmica mais fina. Aquela terra ali é a terra do que eu estou tirando. Aqui, ó, está a terra do que o rapaz que encontrou esse aqui já tinha tirado. Essa terra é provável que ainda tenha pequenos cacos do objeto. Depois nós vamos ter que peneirar ou analisar de alguma maneira. Aqui já cavei mais um pouco, já aprofundou o buraco mais um pouco aqui. É bem lento porque é para ser retirada com o formato original. Dá para ver que é um objeto em forma de abóbora. E que parece que dentro dele tem um outro objeto. Um pedaço de um outro objeto, de uma cerâmica mais grossa. Esse de fora aparenta ser de uma cerâmica mais fina aqui. Bem mais fina que esse que está aqui dentro.
Aqui eu já retirei mais um caco bem úmido, da cerâmica mais grossa. A cerâmica mais fina eu ainda não consegui. E ainda essa borda aqui, parece a borda de um vaso aqui. Eu não vou forçar, estou cavando em torno dele. Vamos ver se vai dar para conseguir tirar isso aqui hoje ainda, antes que o sol desça. Você não vê que a vida corre contra o tempo? Aqui pode ver então a cerâmica mais fina aqui. E ela faz uma forma abobodal aqui. Ela se partiu aqui dentro. Um encaixe aqui da parte partida para baixo. Tem que cavar para chegar nela. E aqui mais cacos da cerâmica grossa. Aqui é a continuação da cerâmica fina. E no meio mais uma parte da cerâmica grossa. Isso aqui parece ser uma borda mesmo. Dá para ver o acabamento aqui da parte de cima, que seria um vaso. Pela pequena curvatura que ele apresenta, aparenta ser um vaso bem grande isso aqui. Fazia parte de um vaso bem grande, que não tem nada a ver com esse tamanho. Seria algo bem maior. Jogue sua vida na estrada, como quem não quer fazer nada. Ouça bem as vozes do mato, como quem abriu seu coração. Aqui está aquela parte maior, que estava fincada aqui. Ela saiu inteira. Dá pra gente ver aqui. É uma cerâmica que apresenta uma curvatura aqui nesse sentido, e que pode ser a circunferência de um objeto bastante grande, podendo ser até uma urna que algumas tribos indígenas usavam para enterrar os mortos. Mas curioso é que essa parte aqui estava dentro desta outra aqui, que a gente não conseguiu tirar, que é de uma cerâmica bem mais fina. É um objeto muito interessante. Já retirei aquelas partes que estavam do lado de cá. Falta esse resto aqui. Tem essa parte aqui, parece que se encaixa com essa parte de cima. Aqui. Porém essa aqui é de uma cerâmica fina e a outra de uma cerâmica grossa. Muito estranho. Essa aqui parece estar um pouco atrás. Está um pouco atrás dessa. Parece que estava dentro, com o tempo quebrou. E aqui eu tiro mais uma parte muito interessante desse objeto mais fino, em forma de abóbora. Dá pra ver bem aqui a curvatura dele, ó. Infelizmente estava tudo em pedaços, vai dar para remontar pouquíssima coisa, mas tudo indica que por aqui possa ter mais alguma coisa enterrada de cerâmica. Ainda tem um pedaço aqui que eu vou escavar e tirar e fazer uma verificação geral para ver se não tem mais nada aqui nesse buraco aqui. Aqui estão as partes retiradas, essa parte do objeto mais fino, da cerâmica mais fina, espessura bem mais fina que a outra. Aquela parte maior que tem um acabamento ali que indica ser a parte de cima de um vaso aqui. E aqui outros objetos que podem ser pedaços desse mesmo vaso aqui. Então, provavelmente, se fizer uma escavação mais profunda aqui em torno desse local, nós vamos achar mais coisa e talvez restos mortais ou algum objeto, alguma coisa. Mas para isso havia muito trabalho. A escavação aqui foi feita com objetos caseiros, só com faca de mesa e colher.
eram os objetos que eu tinha no meu dispor. E assim eu pude retirar isso aqui com uma grande precisão, no sentido de não deixar quebrar. Mas o relógio te cobra o dia de amanhã. Então aqui eu concluí a escavação. Consegui retirar desse buraco aqui todos aqueles cacos lá. São várias partes de cerâmica, dois tipos diferentes de cerâmica, uma mais fina e uma de espessura mais grossa. É um material muito interessante. Com certeza a gente vai pedir alguém para analisar, porque pode ser que seja de povos indígenas ou quem sabe de pré-indígenas. Espero que um dia a gente consiga saber a origem do povo que fez, produziu esses objetos aqui de cerâmica. Dá para ver que os objetos é uma cerâmica cozida. Eles foram levados ao fogo, dá para ver as partes mais escuras deles quando eles estiveram sendo cozidos. E eles têm a ver também com objetos encontrados em Itaúna, na região da Cachoeirinha, vários locais aqui da cidade. Esses vestígios de antigas civilizações que a nossa história mal nos explica são bem abundantes, assim como os muros, né, que a gente tem mostrado por aí. Jogue sua vida na estrada, como quem não quer fazer nada. Jogue sua vida na estrada, como quem não quer fazer nada. Jogue sua vida na estrada, como quem abriu o seu coração. Todo o material recolhido foi entregue ao pesquisador arqueológico José Augusto da Fonseca, em Itaúna, que detém um acervo particular de peças semelhantes encontradas em diversas partes do país. Fonseca lavou e separou os cacos de cerâmica de acordo com suas respectivas espessuras e chegou a colar algumas das partes da cerâmica mais fina, recompondo detalhes originais em seu formato de abóbada. Após medir e analisar detidamente o material, Fonseca nos emitiu suas impressões. De acordo com ele, as espessuras das cerâmicas variam acentuadamente. Ele informou que a espessura da cerâmica mais fina é de 5 mm em média, mas em determinadas partes chega a 6 mm. Já a cerâmica mais grossa teria espessura média de 15 mm, chegando em alguns pontos a 13 mm, variando até mesmo a 8 mm. Ele lembra que estes recipientes de cerâmica eram confeccionados à mão e tais irregularidades são comuns em sua elaboração. Após verificar as imagens da escavação, Fonseca afirmou acreditar que havia ali, de fato, um objeto de cerâmica dentro de um outro. Para ele, os fragmentos mais grossos pertencem somente a um mesmo recipiente. O pesquisador também observou que os fragmentos de cerâmica parecem semelhantes entre si, tanto os mais finos quanto os mais grossos. Segundo ele, parecem ter sido feitos de uma espécie de argila misturada com areia ou terra comum, mas de um tipo único. Ele também observou que a cerâmica mais fina apresenta uma coloração mais escura por causa da sua possível utilização ao fogo. Fonseca também afirmou que, nas peças, há partes bem escurecidas por este efeito e constatou até marcas de fuligem. Fonseca informou que, anteriormente, recebera de um conhecido seu cacos de uma cerâmica antiga encontrada numa região de Itaúna, não distante de onde encontramos as peças mostradas aqui. Tem espessura média de 15 mm, chegando em até 22 mm. Com relação ao material que ele já detinha,
Fonseca vê muitas similaridades e acredita que ambas as cerâmicas pertenceram ao mesmo grupo de nativos que habitou a região. Acrescentou que as cerâmicas que estavam consigo são de espessura um pouco mais grossa. Disse que estes cacos anteriores parecem pertencer a objetos de maior porte, talvez usados para armazenar água. Para ele, todos estes objetos cerâmicos encontrados naquela região de Itaúna teriam sido produzidos pelos povos indígenas que habitaram o local, sabidamente os cataguás ou cataguases. E acrescenta que se trata de um tipo comum de cerâmica, sem rebuscamentos, para uso corriqueiro e com certeza teriam tido grande utilidade nas aldeias. Para Fonseca, a descoberta consiste num belo achado arqueológico feito em Itaúna e que remonta à época em que, nesses rincões, ainda viviam grupos silvícolas, verdadeiros donos dessas terras. O pesquisador também acredita na probabilidade de se encontrar mais fragmentos de cerâmica semelhantes e até mesmo ossadas e outros objetos de uso daquelas tribos, caso sejam feitas novas escavações naquelas regiões. No momento em que fechamos esta matéria, estamos verificando junto ao Departamento de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais sobre a possibilidade de análise arqueológica destes achados e emissão de laudos técnicos acerca de suas datações e possíveis origens. Bem aqui perto, aqui está a escavação na trilha, no meio dessa trilha, bem aqui do lado, praticamente do lado, no chão, aqui, pegadas de felino, olha só o tamanho, olha aqui, eu sou como um cristal bonito. Na mão perto dela. Deve ser de uma jaguatirica. Não adianta escrever meu nome. Já está antigo. Dá pra ver que não é coisa recente. Mas passou por aqui. Você não vê que a vida corre contra o tempo. Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira que como o vento se vai. Então a gente fica por aqui com mais uma edição do Matas de Minas, com arqueologia em Itaúna. Que se quebra quando cai. Pessoas como nós, sem palavras, por viver. Sonhei que era tempo de encontrar amigos, falar do velho tempo morto que passou depressa. Sonhei que amanhã é hora de você jogar. Oh, jogue sua vida na estrada, como quem não quer fazer nada. Jogue sua vida na estrada, como quem não quer fazer nada. Jogue sua vida na estrada, como quem abriu o seu coração.